Olá pessoal, tudo bom? Flávio aqui do Contador que de Conta Contabilidade, tá? Hoje eu vou falar sobre Decore, um tema bem polêmico aí, muita gente procurando Decore, mas ninguém quer emitir. Eu vou explicar por quê, tá? O que é o Decore, tá? Como você consegue esse documento, que é um documento comprobatório de rendimento, que o contador é o único que pode emitir esse Decore para comprovar que você tem renda. Mas para isso ele tem normas, existe leis para isso, tá? Então o contador, ele é controlado, gerenciado pelo Conselho Federal de Contabilidade. Ele cria as normas que você deve seguir na sua profissão. Você, vamos supor, não posso advogar porque eu não sou advogado. Então ele tem os parâmetros para poder você ter. Então a declaração comprobatória de rendimento é a resolução 1592, que é a última que altera algumas coisas para você poder ter o Decore, tá? Então vamos lá. Decore, vamos supor, existem vários tipos de Decore, alguns tipos de Decore. Vou citar apenas alguns para explicar qual é a documentação que você tem que ter e por que muitos contadores não conseguem emitir um Decore para você, tá? Primeiro, retirada de prolabore. O que é um prolabore? Prolabore é quando o sócio ou titular de uma empresa, ele trabalha dentro da empresa, ele tem uma atividade laboral e ele tira ali um prolabore, que é um salário do sócio. Então, quando você tira um prolabore, o salário do sócio, você recebe ali um contra-cheque direitinho, mas ele precisa de um Decore. Então, o contador vai verificar o documento, o prolabore, a declaração que é enviada à Receita Federal, a CFIP, tá? Tem que enviar isso. E aí o livro diário, Caixa da Contabilidade, informando que o sócio tal, titular, ele tira aquele prolabore. Então, além do contra-cheque, tem que ter a declaração enviada para o INSS e o livro Caixa, o livro diário da contabilidade, registrando que o cara tirou um prolabore. Por que isso? Porque quando a gente emite um Decore, tá? O Decore ele vai diretamente para a Receita Federal. Então, na hora que eu emito um Decore, ele coloca qual o Decore, qual o CPF do quem vai receber, qual é a função, qual é o valor, e ele vai pedir os documentos, justamente esse documento. Esse aqui é a resolução, a lista de documentos. Então, esses documentos que eu estou lhe informando, eu vou ter que anexar em PDF no sistema e ele vai diretamente para a Receita Federal. Isso mesmo. Então, se você quiser um Decore, vai ter que ir para fiscalização direta. Na hora que eu envio pelo certificado digital, meu CPF como contador, ele vai direto à base de dados da Receita Federal e você vai ter que declarar imposto de renda. E se for um documento falso, vai dar problema. E se for um documento irregular, vai dar problema. Por isso que é difícil um contador ali ficar emitindo Decore, tá? Outro tipo de Decore, distribuição de lucro. Distribuição de lucro tem que ter contabilidade. Você só tem lucro contábil a partir do momento que você tem a contabilidade, você tem um balanço registrado na junta comercial. Então eu tenho que ter o balanço registrado na junta, o livro diário, o livro razão e enviar ali para a Receita Federal e para o Conselho de Contabilidade para poder liberar um Decore. Então por isso que é complicado a gente ficar emitindo Decore. Se você tiver toda a documentação, ok, mas só que infelizmente a maioria não tem, tá? Vamos lá. Honorário para autônomos. Existe sim autônomos que trabalham. E aí o que a gente precisa desse autônomo para anexar esse documento para a Receita Federal, para o Conselho de Contabilidade? Escrituração de livro caixa. A maioria dos 95% dos autônomos não tem. Paga DARF? Não tem livro de caixa. Como é que eu vou apurar para ter DARF? Também não tem DARF. Tá? Tem um contrato de prestação de serviço? Também a maioria não tem. E quando tem só o contrato, não tem o livro caixa e não tem um pagamento de imposto. Porque o pessoal acha que autônomo paga imposto. Então você passou ali de R$1.900, R$2.000, você tem imposto a pagar. Autônomo paga ISS, autônomo paga alvará da prefeitura, autônomo tem que ter livro caixa, autônomo tem que pagar o imposto de renda. Você auferiu acima de R$2.000, você já paga o imposto de renda conforme a tabela. Então eu tenho que pegar toda essa documentação, anexar e enviar. Vai para uma auditoria, vai ser fiscalizado. Então por isso que é complicado emitir um Decore, tá bom? Além disso, e ainda pede a CFIP. O que é a CFIP? É a declaração comprovando que você está fazendo recolhimento de INSS como autônomo. E aí você tem? A maioria infelizmente não tem. A maioria infelizmente não tem uma contabilidade que faz. A maioria não tem um assessor que faz. Então aí fica complicado emitir um Decore com documento irregular, porque conheço muitos contadores que
por causa do decore, paga uma multa. Então, se eu mandar um documento irregular, você já pegou o decore, já foi lá no banco, já aumentou seu crédito, já pegou empréstimo, já fez carro, fez o que você quis. Mas só que eu vou ser fiscalizado e aquele documento, se estiver irregular, eu pago uma multa. A multa por cada decore é um salário mínimo. Entendeu? Então, por isso que é complicado você arrumar ali um contador para fazer um decore e você ter toda essa documentação. Aluguel, um decore sobre lugar, Flávio, eu tenho 4 casinhas ali, eu alugo, dá mais ou menos 5 mil por mês. Para ter um decore sobre aluguel, ok, tem que ter o contrato de aluguel, tem que ter o livro caixa, mostrando o recebimento e tudo que você gasta. Para essas, por exemplo, quebrou o portão, você pode abater no seu imposto, porque você fez ali uma manutenção no seu trabalho da locação ali. Então você tem uma redução no livro caixa, você tem que fazer o livro caixa, tem que pagar o DARF, o imposto de renda sobre aluguel. Muita gente confunde, aluguel não é isento de imposto, aluguel é isento de imposto sobre serviço, porque você não presta um serviço. Tá? Eu dou uma máquina de xerox para ficar funcionando lá, mas eu não presto o serviço, é a máquina sozinha, então eu loco aquela máquina. Logo, não tem prestação de serviço, não pago imposto sobre serviço, eu só pago o imposto federal. Então, aluguel tem que ter o contrato de locação, livro caixa e o DARF de pagamento. A maioria não tem. Então, o cara tem locação, só tem um contrato e acha que é isento, e acha que eu não declaro, aí quer um decore, aí liga para o contador, pô, estou precisando de decore e tal. Não tem o documento. E eu preciso desse documento para anexar no sistema da Receita Federal, que vai direto para ela, para provar que você tinha um decore. Tinha direito a um decore. Então, por isso que é complicado emitir um decore, tá bom? Então, era isso que eu queria explicar, porque às vezes muita gente liga e fica bravo e tal. Pô, preciso de um decore, ninguém me arruma, ninguém faz, não sei o quê. É justamente por isso. A burocracia e o risco de a gente ter uma multa, contabilidade, o contador, por causa de documento, a maioria infelizmente não tem. Se você tiver toda a documentação, nossos clientes aqui tem toda a documentação, tem Prolabore, tem Cefip enviada, tem o DARF, tem tudo direitinho, a gente pega junto, envia, faz o decore e dá para o cliente. Mas eu não tenho um controle de quem não é meu cliente, o cara chega só querendo o decore, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, dá uma joinha, se inscreve no nosso canal, quiser mais conteúdo, comente aí, tá bom? Forte abraço!